Yeah, isto é memória do combatente. Todos os combatentes. Check. Moçambique é paraíso para os brancos, inferno para os negros que trabalham nos bancos e que contam só valores que pertencem aos brancos. Moçambique é paraíso para os brancos, inferno para os negros que trabalham nos bancos e que contam só valores que pertencem aos brancos. Aqui muitos moçambicanos foram enterrados vivos, com as mãos bem atadas, lançados para os rios. Os que foram deportados como escravos ficaram frios. Os chefes militares de Portugal ficaram ricos. A memória do combatente africano ficam em livros. Registros de vanguarda, riqueza para os nossos filhos. É a memória do combatente que abandonou o conforto, na altura em que a mulata não conhecia o aborto, na altura em que o dólar não havia chegado ao porto. Era tudo medical e um comércio sem desconto. Muitos foram traficados de Moçambique a São Tomé e de lá foram levados para a América do Sul. Mas com as ideias do racismo os homens perdiam a fé. Morriam pelo caminho lançados para o mar e nunca mais os seus filhos conseguiam os encontrar. E por detrás desses atos macabros, assassinatos, irmãos foram queimados pelos brancos e envenenados. Irmãos transportados nos barcos acorrentados, dirigentes da prisão, loucos embriagados. Muitos africanos foram condenados à morte, mas a memória do combatente continua viva e forte. Dizem que ser rico é muito mais que lutar pelo dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos a tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Ser rico é muito mais que o dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos a tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Moçambique corrompeu-se com os presidentes mortos, os bancos na falência e os residentes loucos. A memória do combatente enfrenta várias lutas. É um país escondido atrás de dívidas ocultas, pacientes sem consultas, educação prostituta, empresas falidas e rainhas perdidas que traem os combatentes com matrimónios forçados. Na verdade são escravos destes tempos pesados. E tudo pesa mais porque a crise se instalou, veio roubar a memória do combatente que lutou, que pegou em armas e disparou os opressores. Mas os tempos já mudaram, ladrões são doutores. Alunas nas escolas dormem com os professores e os negros e mulatos continuam sacrificados, porque a cor da pele é inferior que os seus mandados. Irmãos estão na gel tratados como macacos. Isto é ainda a escravatura que só ficou mais moderna. Alguns na fartura, outros choram na caverna. A memória do combatente aqui já nada governa. A memória do combatente é uma lembrança eterna. Dizem que ser rico é muito mais que lutar pelo dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos a tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Ser rico é muito mais que o dinheiro, porque a memória do combatente é um lutador verdadeiro. Lutou pelos direitos humanos a tempo inteiro, antes do dinheiro se colocar em primeiro. Os indisciplinados, os incompetentes, os preguiçosos, os negligentes, os corruptos, os que praticam o burocratismo, os que praticam a inércia, os que cultivam o espírito de rotina, os que desprezam o povo, os que desviam os bens do Estado, os esbanjadores dos bens do povo. Nos casos disciplinares, aplicaremos medidas de acordo com a gravidade da falta.